vem como em Pentecoste. Receba para te encher e enche-me de novo. Pede a ele, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Receba aí, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, seja cheio, seja cheio, seja cheio, aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei, aleluia, a Deus da minha vida. Só Ele compreende, irmão, que me compreender, oh glória, oh glória, sem nenhuma explicação. Agora pede o Espírito Santo aqui dentro. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Recebe esse Espírito Santo. Vem como em Pentecoste e enche de novo. Aleluia, aleluia, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja renovado, seja renovada, seja impactado pelo poder e glória do Senhor. Peço o Espírito Santo para te encher nesta noite, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Felipe cheio do Espírito Santo, aleluia. O anjo apareceu para ele, desce, vai, atravessa a Macedônia, aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E ele foi, aleluia. E Deus fez um grande milagre acontecer. É o Espírito Santo, Ele nos orienta, Ele nos guia. Aleluia. Então peço o Espírito Santo. Precisamos ser cheios desse glória a Deus, dessa chama do Espírito Santo. Assim como no Pentecoste, estavam todos reunidos num só propósito. Se você vem neste lugar e você tiver um só propósito, o Espírito Santo vai te encher. Deus vai operar um grande milagre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o grande milagre é o milagre da salvação. Nomes de pessoas vão ser escritos no livro da vida, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, irmão. Que você possa ser cheio, que possamos ser cheio, transbordante, aleluia, glórias a Deus. Assim como Pedro transbordava, essa porção do Espírito Santo, vidas era curada, era liberta, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesta noite, vamos fazer uma oração. E nessa oração, vamos apresentar João, né? Foi, mas a Mariana, que foi ao hospital. Que eu creio que Deus já deu vitória nesse momento. Só da irmã Dilma falar, eu creio que Deus, o Espírito Santo visitou. Porque aquele que pede, recebe. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Deus de poder e glória. Meu Deus, neste momento nos colocamos diante da tua presença, nós oramos. Para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu nome. Por tudo quanto o Senhor já tem feito nesta noite. Pois nós, meu Pai, já podemos sentir a tua presença. Pai, nós podemos sentir a tua unção neste lugar, Senhor, aleluia. E nessa oportunidade te apresento a vida do nosso irmão João, aleluia. Juntamente a vida da Senhora Mariana. Vai de encontro, teu servo nesta noite, Senhor. Vai de encontro nesta noite, Deus, repreendendo todo mal e dando vitória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Nem só ele, mas todos aqueles que estiverem hospitalizados. Todos aqueles que estiverem, Pai, aleluia, enfrentando um momento difícil. Toma
irmão nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Também te apresento a tua serva nesta noite para trazer a porção da tua palavra, a mensagem do Senhor nossos corações, aleluia. Que através desta palavra que tua serva lê, aleluia. E quando abrir a boca, você vai derramar brasa viva. Que esta palavra possa ser virtude de cura e de libertação neste lugar. Que esta palavra possa avançar vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Usa tua serva grandiosamente e poderosamente. E assim, Deus, continua falando conosco, no nome de Jesus. Quem quer diga amém? Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A minha vida Jesus já transformou. Eu quero te saudar com a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. A minha vida Jesus já transformou. Eu quero te saudar com a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus é bom. Estou alegre por estar aqui nessa noite. Em grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E aprova o Senhor essa noite para que nós estivéssemos aqui exclusivamente para adorar a Ele. Se eu saísse daqui agora, eu já sairia de posse de vitória com a minha bênção na mão, porque o Senhor, Ele já falou comigo nessa noite. Então é noite de nos alegrarmos diante do Senhor. Eu ia ter ler outro versículo aqui na palavra do Senhor, mas aí o irmão dele veio aqui na frente e ele falou sobre oração. E aí o Senhor colocou no meu coração um versículo para estar assim, meditando nessa noite juntamente com os irmãos, que se encontram no livro de Salmo 107, versículo 28. Glória a Deus, aleluia. Glória. 107 e versículo 28. Glória a Deus. Todo mundo já achou? Então clama ao Senhor na tribulação, e Ele o livra das suas angústias. Aí eu me lembrei aqui de um pedacinho de louvor que fala assim: ó, clama na tribulação, no meu coração, Jesus. Então o que nós fazemos? Aleluia. Que nós possamos clamar ao Senhor na tribulação. Porque toda vez que eu ouço esse louvor, e que eu aqui meditando aqui nessa palavra aqui, então o Senhor falou o quê? Então clama ao Senhor na tribulação, e Ele livra das suas angústias. Então quando estiver na tribulação, não há como recorrer, porque tem situação na nossa vida que não é simplesmente chegar diante de uma porta, empurrar ela e ela abrir, mas tem situação na nossa vida que é necessário clamar para nós obter vitória, clamar na tribulação, clamar quando todo mundo à nossa volta está ali, está inquieto, sem entender o propósito de Deus para com as nossas vidas. Nós passamos muitas das vezes dificuldade, enfermidade, mas nós temos que clamar, não deixar de clamar na tribulação, clamar na oração. Quando nós abrimos a nossa boca para clamar ao Senhor, Ele nos livra da tribulação, porque a angústia nas nossas vidas
deixar de clamar, clamar na tribulação, clamar na angústia, clamar na enfermidade, clamar no leito, clamar até mesmo, irmão, ao nosso volta, quando nós olhamos e dizemos, mas estamos aqui nesse meio cercado, mas nós devemos clamar, porque o clamor, a oração do justo pode muito os seus efeitos, e quando nós estamos clamando, o céu está se abrindo, quando nós estamos clamando, o nome do Senhor está sendo glorificado, quando nós estamos clamando ao Senhor, algo que estava travado no mundo espiritual começa a se abrir, quando nós estamos clamando ao Senhor, as cadeias começam a romper, as correntes começam a quebrar, e o nome do Senhor é glorificado, porque quando nós clamamos, nós estamos adorando, e quando nós estamos adorando, nós temos que nós temos um Deus que realiza, que trabalha de uma forma especial e que trabalha nas causas impossíveis. Nós temos um Deus que ainda liberta a vida, nós temos um Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo passar, nós temos um Deus das causas impossíveis, nós temos um Deus que quando nós estamos clamando, Ele cura câncer, Ele cura tumores cancerosos, a qual a medicina diz que não tem jeito, mas quando nós estamos clamando, Ele muda o quadro, Ele muda a situação, até mesmo aquela enfermidade que o médico ainda não sabe, que o médico ainda não viu, muitas das vezes o médico nem sabe, ainda ele chega com a cura, porque Ele é Deus, Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que dá estratégia para nós clamarmos da tribulação, para nós não pararmos de adorar, para nós não fraquejar, mas para nós permanecer na presença dEle, porque nós servimos o Deus das causas impossíveis, nós servimos o Deus que resolve causa, nós servimos o Deus que ainda cura, um Deus que ainda transforma, um Deus que ainda liberta, e o que nós necessitamos é clamar a Ele, em todos os momentos clamar a Ele, está na dificuldade, está clamando, está passando pelo vale, está adorando, está passando na dificuldade, mas está adorando, porque a oração do justo pode muito os seus efeitos, e nós não podemos de maneira nenhuma deixar de clamar, quando nós estiver passando pela tribulação, porque os dias são difíceis e trabalhosos, mas temos um Deus que vela sobre a minha e que cuida da minha e da tua vida e que vela sobre a tua palavra para fazer cumprir aquilo que Ele é ordenado. Então o Senhor Ele é maravilhoso. Como é bom servir esse Deus. Eu me lembro aqui, irmãos, que já tem, quando a gente estava aqui ainda dirigindo a igreja aqui, eu me lembrei de algo e o Senhor falou para mim testemunhar nessa noite. Eu nunca testemunhei isso aqui. Nós estávamos preparando para um congresso das irmãs. E a Júlia era bem pequenininha. E eu me lembro que Júlia, ela acordou e meio que não acordou. E ela começou a falar. Ela falava corre tia e não parava. É como se ela tivesse ali sonhado e não acordasse daquele sonho. E ela começou a caminhar de casa assim com os olhos fechados. E aí falei com meu esposo, vamos orar. E nós colocamos a mão sobre ela e ministramos cura. E na mesma hora minha filha retornou. Ela retornou para a cama. E quando ela deitou, irmãos, na cama e agora ela acordou daquele sonho e voltou ao normal, sabe? Porque o inimigo queria colocar um sonho na mente dela, para ela ficar sem acordar, para ela ficar ali naquela situação, mas Jesus chegou primeiro, porque através da oração o Senhor Jesus cortou o laço, através da oração o Senhor deu vitória para minha filha. Ainda, irmão, eu quero contar algo que também aconteceu comigo, né? Eu estava ali num determinado lugar com meu esposo, e ali através de nós estar ali, eu passei na casa de uma pessoa e essa pessoa me ofereceu um doce, e eu não comi mais do que isso aqui do doce.
comecei a coçar, eu não conseguia falar direito. Aí meu esposo falou: o que é que você está conversando baixo? Eu falei: eu estou passando mal. Depois que eu comi esse doce, eu estou passando mal. Aí ele falou para mim assim: olha, ele pegou o carro, nós fomos para casa. Quando chegou lá, a situação só piorou. Aí eu já não estava conseguindo abrir a boca mais. Eu colocava um pano no meu queixo para minha boca ser aberta. Eu empolei tudo, estava tendo dificuldade para respirar, sentindo dor por dentro. Os olhos já estavam quase fechando porque eu empolei todinha. E aí eu me lembrei que meu esposo falou assim comigo: o carro nosso não estava bom e o gás estava pouco. Aí ele disse assim: e agora, para levar você para o hospital? O carro não está com defeito, o gás está pouco. Aí ele falou comigo assim: mas eu vou abrir aqui a palavra e eu creio que o Senhor vai falar. E quando ele abriu a palavra, irmão, aí Deus falou ali algo sobre cura. Acho que me fugiu da memória a palavra. Deus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Foi. Sem mim nada podeis fazer. E quando Deus falou daquela forma comigo, claramente, sem mim nada podeis fazer, que eu toquei a minha mão na porta do guarda-roupa para conseguir pegar o documento, para ele poder me levar para o hospital, eu comecei a vomitar e a partir daquela hora só foi melhorando. Então a palavra do Senhor tem poder para curar. Eu fui curada naquela hora, foi tão instantâneo o milagre, que ali depois que ele leu aquela palavra, eu comecei a vomitar e ali começou a desaparecer todos aqueles pontos que estavam no meu corpo, a fala se normalizou, eu comecei a respirar melhor, o nariz começou a desentupir. Então Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele me curou sem precisar ir para o hospital. Outra certa vez, irmão, eu encomendei um irmão pão, daqueles pão grandes. Por que eu estou contando isso aqui? O Senhor está tocando para me falar sobre testemunho e sobre oração. E eu comi um pão, daqueles pão que você tem que deixar ele um certo tempo fermentando para depois se colocar para assar. Só que ali, a pessoa fez um pão à tarde, e aí eu peguei o pão à noite, ainda estava gordo. E eu comi o pão. E quando eu comi esse pão, eu comecei a passar mal. Comecei a passar tão mal, que eu achei que eu ia morrer. Aí meu esposo foi falando: não, vamos orar. Aí nós oramos, irmão, e eu quero dizer que eu fui curada daquela hora. O Senhor me curou. Porque ele falou assim: nós vamos fazer oração. Se não melhorar, nós já não vemos. Mas eu creio que Deus está operando milagre. E eu quero dizer que o Senhor mais uma vez operou milagre. E hoje, se me perguntar assim: você come esses pão que faz, esses pão caseiros? Eu preciso saber o horário que ele foi feito e a quantidade de fermento que colocou. Porque o que eu passei foi terrível. Terrível. Eu não desejo para ninguém passar aquela situação que eu passei. Hoje, quando eu vou nos lugares que as pessoas me oferecem doce, um chá, alguma coisa, eu já pergunto: contém derivado de rapadura? Se as pessoas dizem assim que tem, eu não posso tomar, porque eu tenho uma alergia de rapadura. No dia que eu comi o doce que eu quase morri, foi a alergia da rapadura. Tanto é que eu não posso chupar cana, essas coisas eu não posso chupar porque eu tenho alergia. Então assim, mas Deus foi maravilhoso na minha vida, porque Deus fechou a sepultura. O inimigo queria me matar. E outra coisa, você está pensando que o inimigo usa pessoas para poder falar coisa com a gente? Não. Naquele dia o irmão falou que se as coisas estavam apertadas para mim, que ia apertar mais. E eu já saí da casa dele passando mal, porque eu tinha comido esse doce, saí passando mal e quase que eu morri. Aí meu irmão falou para mim que foi a palavra negativa que ele lançou. É por isso, irmão, que nós temos que ter sabedoria. Quando alguém for orar por nós, nós temos que saber se o irmão está falando, se há uma evidência para nós dizer amém. Ou eu preciso saber quem vai orar por mim, o que vai falar para ministrar na minha vida. Porque dependendo da pessoa falar, eu não falo amém. Não falo. Então assim, irmão, que nós possamos clamar. Em todo momento da nossa vida, que nós possamos clamar. E entenda uma coisa: nós estamos aqui ainda de pé, é porque nós clamamos um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus das causas impossíveis, um Deus que trabalha diferente da nossa
Ele é maravilhoso para operar um milagre em nossas vidas. E eu quero dizer que só confie no Senhor e continue clamando. Clama. Está passando por tribulação, entenda uma coisa. O teu amigo não é o teu vizinho, não. O teu amigo é Jesus Cristo. Com ele você pode contar a tua causa, colocar as tuas petições diante dele. Com ele você pode, irmão, colocar a oração, fazer a tua petição, porque você falando para o Senhor, ninguém vai saber o que você falou para ele, ninguém causa que você orou. Então eu quero dizer para a igreja, continue orando. O ano passado, irmão, eu fiz um propósito com Deus de passar o ano todo orando de madrugada. E eu comecei a orar por duas causas. E eu quero dizer que o Senhor, nem meu esposo sabia que eu estava orando por aquelas causas. Mas eu quero dizer que todas as duas que eu orei, o Senhor operou milagre. Talvez se eu fosse falar para alguém, ia me frustrar. Espiritualmente ia dizer, mas é impossível para a irmã conseguir. Mas eu quero dizer que eu fui clamar aquele que é dono de tudo, que é rico e que pode nos dar infinitamente tudo aquilo quanto nós pedimos e ainda muito mais. Porque ele é fiel para operar milagre em vocês. E eu não canso, irmão, desde ontem que assim, eu tenho visto algo da parte do Senhor aqui, desde ontem que eu tenho visto isso. Eu lá em casa, vendo uma bateria desse lado aqui, né? Vendo uma bateria e um irmão tocando aqui na igreja. Então eu creio que o Senhor irá levantar e que o Senhor irá preparar uma bateria para aqui para a igreja. Sabe, porque o Deus que nós servimos é o Deus que levanta quem toca, que levanta quem prega, é o Deus que levanta aquele para tocar violão, que levanta outros para orar, cada um no chamado. E o Senhor ele é fiel para operar o milagre. Então, quando os irmãos for orar, continue orando, fala assim: ó Senhor, eu quero apresentar aquela causa lá que a irmã falou, do irmão que tocava a bateria na igreja, porque eu vi e eu creio que o Senhor está operando o milagre. Então entenda e só confie, clama a Ele na tribulação.